Hoje vamos falar de pessimismo. É uma palavra que toda a gente conhece, não é? A maior parte da vida das pessoas é neste registro, não é? As vivências em sociedade cada vez mais vai estar baseado no registro do pessimismo. Porque, e é isso que vamos fazer hoje no vídeo, vamos desconstruir o que é o pessimismo. Por isso, pessimismo é nós perdemos a confiança em algo, no eu, no nós, eu e o outro, e na sociedade. Por isso, vemos tudo pelo lado negativo, perdemos a esperança. Por isso, é um estado de espírito, não é? As pessoas não nascem negativas, não é? É algo que se tornam com as vivências. Por isso, é um estado de espírito que, estando negativos, a nível relacional existe mais conflito, não é? Eu e o outro, seja o outro mães, pais, filhos, maridos, namorados ou desconhecidos. Se estivermos negativos emocionalmente, estamos mais tristes, né? Mais desanimados, a acreditar menos no nosso eu. Estando pessimistas a nível cognitivo, raciocinamos pior, porque estamos mais espartilhados, por isso estamos mais limitados nos nossos pensamentos, porque se não temos confiança e não temos esperança, os nossos raciocínios estão limitados. E até na nossa parte física, geralmente quem é mais pessimista é mais dada à preguiça, ao não fazer, ao não agir. Pessimismo é o contrário de otimista, não é? Os pessimistas existem em maior número, não é? Porque antecipam sempre o pior. Na prática estão a viver hoje o que pensam que vai acontecer amanhã. E agem sempre por comparativo com os outros, não é? Se um pessimista vir uma coisa boa, tenta sempre em denegrir, em deitar abaixo, em desvalorizar, porque o normal é o ser pessimista, não é a outra pessoa estar bem ou ser otimista ou ter coisas boas. O pessimismo é uma autoproteção negativa. Nós temos várias autoproteções, esta é mais uma, é uma negativa, porque usamos as experiências que tivemos, as más, e usamos-las, repetimos-las. Por isso, não queremos sair desta nossa zona de conforto que é negativa. Isto tem muito a ver com as educações. Educações com pais ausentes, seja ausentes de vida, não ter pais, não ter mães, ou ter pais e mães, mas eles não estarem presentes no dia a dia. Ou os pais serem pessimistas e isto ser aprendido por modelagem. É uma educação mais insegura, que não acreditaram tanto nas pessoas, mais violentas, com mais castigos, sobreprotetoras até, por isso não deixaram as pessoas experimentar, por isso como tiveram pouca experiência, cometeram mais erros castigados, por isso é isso que as pessoas acreditam que é a vida. Tudo mal, castigos e medo de fazer. Isto a nível relacional, nas relações, quando as pessoas vêm aos gabinetes de psicologia, isto destrói qualquer relação, não é? Tudo o que é simples é destruído, isto é corrosivo, não é? O conflito é a ligação aqui que é utilizada. Estão sempre em oposição às pessoas e a agressividade é sempre a resposta física, ou verbal, ou emocional. Por isso, estas pessoas querem sempre que todo o contexto onde estão esteja negativo, para ela não estar a destoar. Claro que porque é que há tantos negativos? Porque tem vantagens. O pessimismo tem vantagens. Por isso, olha, são pessoas mais realistas. Por isso, como não acreditam no outro nem na sociedade, olham e o que olham é o que é. Não estão com floreados. Estão mais preparados para as coisas más. Todas as dificuldades que aparecem, como eles já as anteciparam, estão mais preparados para agir. É um autoconhecimento, por isso a pessoa sabe que tem muitos defeitos. E, claro, como há muitos pessimistas, não é? Quando um pessimista fala, todos se reúnem, não é? Isto então nas redes sociais, quando se fazem grupos, se vocês virem, os grupos dos pessimistas, do que são contra qualquer coisa, reúnem muito mais pessoas do que os otimistas que são a favor de... o registro negativo é imenso, é imenso. Claro que tem mais companhia, né? Um pessimista, se entrar num local com várias pessoas, encontra mais pessimistas do que otimistas. E geralmente, como não acreditam nas pessoas, têm muito pouca esperança, não é?
O que têm basta-lhes. Não gostam, mas é que as outras pessoas tenham mais que elas. Não é? Aqui entra também a personalidade, a inveja, o achar que. Desvalorizar tudo o que os outros fazem. Os outros o que têm é por sorte, o que elas têm foi tudo muito conquistado com esforço. Isto a nível pessoal é muito mau, mas a nível de trabalho é horrível, não é? São sempre pessoas muito conflituosas, sempre pessoas que estão sempre em oposição aos patrões, aos colegas que têm posições mais altas ou mesmo posições, mas que sejam mais competentes, estão sempre a desvalorizar, são peças na engrenagem que não funcionam. O pessimismo traz muita coisa atrás, não é? Tristezas, ansiedades. Estas pessoas estão sempre a viver na ansiedade, porque estão sempre a antecipar. Muitos medos, não é? Porque como não fazem, nunca tiveram muitas tentativas, acabam por não ter grandes experiências, não é? Muitas fobias são medos específicos, não é? Há pessoas pessimistas que têm medo, por exemplo, de viajar, porque lá fora está sempre mau tempo, lá fora há sempre mais assaltos, lá fora, porque estão sempre no registro negativo. Muita angústia, não é? Estão sempre desanimadas, quase nunca têm vontade para fazer nada, nunca focam em objetivos, não é? Mesmo quando se pede a uma pessoa pessimista para fazer um caminho de A a B, é sempre muito complicado, geralmente nunca é uma linha reta, não é? E claro, isto aqui leva sempre a pessoas à depressão. Não há ninguém que esteja com uma depressão que não seja pessimista. Porque o pessimismo é que leva à depressão. É tudo muito mau, é tudo muito contra mim, eu não tenho capacidades, o outro não me ajuda. E claro, tudo isto neste registro durante algum tempo leva a pessoa a entrar em depressão. Não é? A intervenção do especialista nas pessoas pessimistas, quando pedem ajuda, é sempre a desconstruir, para entrarmos na positividade. Porque nada pode ser tão negativo. A pessoa é que está a ver aquilo da maneira que aprendeu. Temos que lhes dar uma nova visão, dar outros exemplos, outras experiências. E começar a pôr estas pessoas a mudar algumas atitudes de maneira a elas se sentirem recompensadas. Porque se elas se sentirem recompensadas, não sendo pessimista, elas mudam o registro. Isto é algo que custa, é com o tempo, não é? E depois temos que dar muitos exemplos concretos, né? Da pessoa dizer, mas a minha cunhada tem aquilo e teve sorte, porque sorte com o marido, sorte com a vida, arranjou um bom emprego. Estão sempre a desvalorizar os outros, não é? Temos que desconstruir, né? Dizer que a cunhada o que tem, né? Irmos ver concretamente como conseguiu, né? Porque todos nós temos dificuldades, mas nem todos nós somos pessimistas, não é? A dificuldade é um desafio e o pessimista vê a dificuldade como algo, um sinal de stop. É uma dificuldade, não faz mais nada. Não é? Por isso, isto é bom a estas pessoas, a nível de intervenção, serem mais físicas, terem mais exercício físico, porque a parte física precisa se sentir mais leve. Geralmente, como são pessoas que fazem pouco exercício físico, são pessoas que têm muitos problemas de saúde, muito peso a mais, corpos que não gostam devido à inatividade, né? Por isso incentivar o exercício é bom. A meditação é sempre boa nestes casos porque são a construção de mundos interiores, por isso delas, e geralmente a pessoa quando constrói mundos delas, interiores, que não tenha nada a ver com o outro, tenta não ir pelo lado negativo, porque ninguém constrói mundos negativos, ninguém gosta de viver no mal, no pesadelo, não é? O pessimista é sempre em relação ao outro. O pessimista tem sempre que publicitar que tudo é mau. Não é? Nós, quando entramos num lado e falamos com as pessoas, vemos logo quem são as pessoas pessimistas, não é? Porque elas publicitam, falam, expressam, não é? E é importante nós aqui termos esta atenção, porque o pessimismo contagia, não é? Ao contrário do otimismo, não é? Porque para um otimista contagiar os outros precisa de bastante esforço. Um pessimista não precisa de esforço nenhum, porque o registro negativo está na maior parte das pessoas. O pessimismo pode ser visto de uma educação que foi difícil e com dificuldades, inseguras e que sem exemplos, mas em adultos as pessoas podem mudar, é uma escolha, não é? Peçam ajuda neste caso se virem que isto está a perturbar a vossa vida pessoal e nas vossas relações pessoais vocês estão a repetir sempre padrões negativos porque vocês não
querem nada melhor, e no trabalho vocês têm muitos conflitos. Por isso é importante nós admitirmos que isto é um problema e resolvê-lo. Podemos resolver. Né? Isto é uma escolha, é um estado de espírito. Os nossos estados de espírito são experiências. Ora, se tivermos experiências negativas, o que precisamos agora é de olhar e decidir ter uma experiência positiva. Por isso, não ir pelo lado que estamos habituados, onde nos sentimos confortáveis. Porque hoje em dia, se nós virmos, olhem à vossa volta, não é? Não é preciso ir muito longe, não é? Nós às vezes temos 2, 3 filhos, um é mais pessimista que o outro, não é? Num casal, o marido ou a mulher, um deles é pessimista, não é? E quanto mais dificuldades, mais isto contagia o grupo, não é? Isso é necessário neste momento. Por exemplo, estamos num contexto de pandemia, não é? Há muitos pessimistas, não é? Isto vai sempre tudo correr pior, não vai melhorar, mas as pessoas andam todas na rua, não é? Se fossem pessimistas e fizessem o que dizem, né, estariam em casa, né? Porque se é mau e nada vai melhorar, não vão para a rua, fiquem em casa. Mas não, as pessoas vão para lá porque os pessimistas precisam de companhia, precisam de estar em grupo. Eles só sentem-se validados no seu negativismo com o público, não é? Isto é algo que nós temos que explicar à pessoa para a pessoa deixar de viver para os outros e a viver para ela. Reconstruir-se pelo positivo.